Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A devida obediência ao Senhor é aquilo que sempre nos ensina. Do que adianta os desobedientes daqueles que dizem Senhor, Senhor, mas ele dirá a eles naquele último dia: Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Vós participais o ministério da iniquidade. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Porque a palavra diz: Me chamais Senhor, Senhor, e não preparai a minha vontade. Uma vez que o Senhor sempre nos ensina a vontade, seus planos são melhores e maiores do que o nosso, e planos de vos fazer prosperar, jamais causar dano algum, mas para aqueles que rejeitam, ira e indignação, assim como no último dia o tofete, o torrador, já está preparado, antes mesmo da fundação dos séculos, assim como também ele preparou a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos para aqueles que perseverarem na devida obediência segundo o seu espírito, onde a palavra diz que ainda que se tropece em algum ponto, é na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa e a sua graça nos basta para aqueles que permanecem, mas jamais utilizai a graça no intuito de ficar retrocedendo ao jugo do opressor, porque aquele que se arrepende tem uma multidão de pecados lhe são apagados, as transgressões, e que retrocede, a palavra diz do que vem a ser a geração má e perversa que retrocedeu, aqueles quando teve um encontro com o Senhor, aqueles espíritos imundos, na verdade, ficaram a vaguear. E quando retrocedem, ele volta com outros 7 piores. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, aonde ele nos ensina que estão a praticar toda espécie de imundícia, conheceram a vontade do Senhor e não a preparam, retrocederam. A palavra diz que ainda que fossem segundo as suas primeiras obras, segundo as obras de amor, segundo aquele que os mantinha como justos, onde a palavra diz que não há um justo sequer senão por aquele que justifica. Se agora está vivendo amando o prêmio da injustiça, se está na infidelidade para com o Senhor, ele não pode negar a si mesmo e continua sendo fiel para os julgar segundo a sua justiça, equidade, na imparcialidade e exercer o direito. Por isso, o melhor para aqueles que perseveram dia após dia, agradando o Senhor, mesmo sendo falhos e pecadores e não merecedores, ele nos amou primeiro e nos concede, do qual a palavra, do qual nós sempre estamos o confessando de boca e demonstrando pelo bom proceder, pela condução do seu Espírito. Pecadores somos o pior e maior entre vós, mas alcançamos graça e misericórdia para falar em seu nome. E mesmo assim que se tropeça em algum ponto, por depositarmos a fé nele, estamos cumpridores dos mandamentos, mas aqueles que o negam estão acometidos de desobedecer a todos os mandamentos, e aos teimosos rebeldes, aqueles que seguem segundo o eu, o orgulho, na presunção, pressupõem de si mesmo e justificam a si mesmo, estes não herdarão o reino dos céus. Os mentirosos,
os arrogantes, a altivez que antecede a queda e a ruína, daqueles que perseveram acumulando iniquidade em iniquidade. A palavra diz que eles iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo. Mas já aqueles que compreendem a sua verdade e alcançam a libertação, estão sempre santificando enquanto há tempo, assim como purificando enquanto há tempo, por meio do lavar da sua palavra, que é viva e eficaz, que jorra num coração quebrantado, o espírito reto e quebrantado, aonde o seu espírito pronto e experimentado, que proclamava a água e o Espírito, agora com sangue, três proclamam na terra: a água, o Espírito e o sangue. Sangue faz a expiação pela culpa dos pecados, o Espírito está sempre nos advertindo, como cartas endereçadas, escritas não como tinta, mas pelo Espírito vivificante, porque a lei mata e o Espírito vivifica. Assim como o sangue faz a expiação, o Espírito está sempre nos conduzindo, e ainda temos a palavra que é viva e eficaz para purificar e santificar. E no céu três proclamam: o Pai, a palavra e o Espírito. Por isso, perseverais, sejais sempre unânimes, através de um só batismo com o Espírito e com fogo, daqueles que creem e permanece a família de Jesus, que são aqueles que fazem a vontade do Pai, que disse: este é meu filho, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim nós perseveramos segundo o Filho nos ensina, e de anunciai o arrependimento, o ano aceitável do Senhor, sejais ouvintes e praticantes, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Que a graça do nosso Senhor Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.